dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, pegamos 2 dados aqui. Queda na geração de empregos, 32%. Isso em empregos formais no mês de julho. Aumento recorde da inadimplência. Tudo isto somado e considerando o contexto que temos na economia, são sinais de uma desaceleração neste segundo semestre? São sim, e já outros dados, né? Lembra que o IBCBR também veio muito fraco. Junho já havia vindo uma criação de empregos menor do que junho de 2024. Então a economia está dando sinais em vários indicadores setoriais de desaceleração. Era esperado, porque uma taxa de juros de 10% real, quase 10% real, é muito alta, é uma taxa de juros muito forte. Era para reduzir a inflação e está reduzindo a inflação. Mas como se não bastasse uma taxa de juros gigante, que teve uma sucessão de altas, né? Foi um choque de juros, não foi apenas uma elevação da taxa de juros, porque foram 3 de um ponto percentual seguidos, né? Então isso caracteriza assim, um choque de juros na economia. Então isso é para desacelerar. Mesmo assim, o mercado de trabalho estava surpreendentemente forte e está ainda. Mesmo assim, está criando vagas. Só que uma queda de 32% em relação a julho, em relação ao mês anterior, é isso? É isso aí. Isso. Que em relação a julho de 2024, desculpa, ouvintes, é que é muito dado. Eu boto todos na cabeça. Se abrirem a minha cabeça vai cair um monte de número, tenho certeza disso. Mas o fato é que está desacelerando e, além disso, a economia brasileira foi surpreendida com um fato inesperado, que foi essa tarifação exagerada, essa coisa de 50% de tarifas do Trump. E isso afetou muito alguns setores, principalmente aumentou muito a incerteza na economia. O setor de máquinas e equipamentos, ontem, por exemplo, a Ana Carolina Diniz ouviu e eles acham que não vão conseguir exportar nada em setembro para o mercado americano. Então, a economia está sendo afetada por muitos choques, muita coisa negativa. E mesmo assim está se mantendo. O crescimento está previsto, estão reduzindo um pouco a projeção de crescimento, mas está ali em torno de 2 e pouco. Né? Então, a economia está se sustentando apesar desse, tanto o choque de juros quanto esse choque tarifário do Trump. Dentro do governo, Cássia, tem muita preocupação dentro da área econômica de que os juros tenham ido longe demais e que o Banco Central demore muito a começar a reduzir e tenha um segundo semestre muito fraco, com a desaceleração muito forte. E aí, essa é uma preocupação geral. Eles não expressam, não ficam falando muito, de vez em quando, mas lá dentro a preocupação é muito grande. E ontem, como a gente viu, o presidente do Banco Central disse que vai ficar a taxa de juros nesse patamar por muito tempo. Então, essa que é a questão. Até quando vai ficar juros de 15%? Quando vai começar a reduzir a taxa de juros, Cássia? Agora, Miriam, apesar dessa redução, né, dessa desaceleração, digamos assim, das vagas no mercado de trabalho, nós não estamos ainda numa situação que possa ser considerada, nesse aspecto, mercado de trabalho desfavorável. Não é. Não é. Todos os dados do mercado de trabalho dos últimos tempos têm sido muito positivos. Tem até surpreendido os economistas. Positivos porque não é só a criação de vaga. A criação de vaga, a qualidade da criação de vagas, o aumento da renda, do salário, uma redução do desalento, uma redução da informalidade, do crescimento de mercado formal. Tem muitos dados bons no mercado de trabalho, mas ele começa a desacelerar, né? Mas isso é natural. De qualquer maneira, sobre a questão da projeção da taxa de juros, a dúvida no mercado financeiro a maioria acha que só no ano que vem que reduz taxa de juros, né?
Mas de vez em quando tem um ou outro falando, quem sabe se continuar assim, se a inflação continuar descendo, quem sabe começa nesse ano ainda. Então essa que é a questão, o mercado de trabalho começando a enfraquecer, mas ainda muito bom, como a Cássia disse, muitos dados muito bons, apesar dos dois grandes choques que a economia brasileira está vivendo, o dos juros e do tarifácio. Então vamos seguindo assim, a economia está se segurando, mas mostrando aqui, batendo pino aqui ou ali. Acho que a maior preocupação é esse que eu mal falei, que é a inadimplência. A inadimplência chegando a nível recorde é muito ruim. Muito obrigado, Miriam Leitão. Bom dia para você. Uma boa quinta-feira. Boa quinta-feira para todos nós. Até mais tarde, Cássia. Até mais tarde, Miriam.